estamos cansados e eu preciso de agilidade. Embora em física nós estejamos um pouquinho adiantado em relação ao primeiro B, em matemática estamos um pouquinho atrasados e eu queria a gente igualar isso aí logo. Então vamos dar um gás na aula de hoje para corrigir o que está faltando e vamos dar um passo importante já para finalizar o conteúdo de funções trigonométricas. Eu pedi para tu ler com carinho página 35 e tentar completar. Ele começa falando que se eu tenho um círculo trigonométrico e tenho lá um ângulo x, para achar a tangente desse ângulo x geometricamente, tu prolonga o ponteiro até atingir o eixo da tangente. Isso nós já tínhamos falado. Então não tem nada de novidade. Agora olha que interessante aquilo ali, ó. F de R menos π sobre 2 mais kπ com k pertencente a z nos R. Que porcaria é essa? Como de imagem. Tem a ver com isso. Quando a gente falava F de A em B, o A era o domínio e o B era o contradomínio. Os valores do contradomínio que tem correspondência no domínio é que formam a imagem. Mas é isso aí, adorei a participação. Então peraí, isso aqui é o conjunto de saída, isso aqui é o... E olha lá quem é o contradomínio. Os reais, né? Porque ele já colocou o gráfico da função tangente, ó. Ela não é que nem a função seno e cosseno, ó. Ela vem de menos infinito, vai a mais infinito. Ela vem de menos infinito a mais infinito. Tu concorda que a imagem dessa função preenche todo o eixo y? A imagem dela são os números reais, por isso o contradomínio também tem que ser os reais. Então olha só, o que é isso aqui mesmo? O domínio. O domínio está dizendo que são os números menos. Por que π sobre 2 mais kπ não pertence ao domínio? É onde tende a... Exatamente, pela esquerda tende a mais infinito, pela direita tende a menos infinito, né? Por isso que a gente diz que em π sobre 2 não existe a tangente. Aqui. Foi por isso que tu disse aquela vez o círculo trigonométrico da direita e da esquerda? E isso tem a ver, graficamente fica mais fácil de perceber, ó. Se eu tento calcular o valor da tangente de x por valores um pouquinho menores que π sobre 2, tende a um valor infinitamente alto positivamente. Se eu tento calcular a tangente de x, sendo que x é um valor um pouquinho maior que π sobre 2, dá um valor infinitamente negativo. É isso mesmo. Aqui em 3π sobre 2 também acontece isso, concorda comigo? Ou seja, de π em π, isso continua acontecendo. Ou seja, aquilo ali é uma forma de escrever o domínio da função tangente. É de π porque é cada uma volta, né? Porque cada meia volta, né? É meia volta. E isso é porque ela se repete a cada meia volta. É, porque daí ela zero e daí começa... Pois é, a gente já discutiu tantas vezes isso, uma pena a galera ainda não ter assimilado isso. No ensino médio, a gente diz que não existe, porque na verdade é só o retardado do Otávio que discute essa história de mais infinito e menos infinito no ensino médio. A maioria dos outros colegas acha que não tem importância discutir isso, que eles não, de repente não lembram de calcular, certo? Quem não entende essa história do mais infinito e menos infinito, cara, vai penar no calcular. Quem entende vai dar risada, vai ficar tudo gostoso. É por isso que eu estou te convencendo já desde tenra idade que 1 dividido por 0 dá infinito. Se o número próximo de 0 fosse bem pequenininho e negativo, tenderia a um número infinitamente negativo. Se o número fosse próximo de 0, porém positivo, tenderia a mais infinito. Então, 1 dividido por 0, no ensino médio, a gente simplesmente diz que não existe, porque os professores julgam que o jovem não tem capacidade de perceber que quanto menor o denominador, maior o resultado da divisão. Para, né? Não sei se a gente fizesse divisão vai dar um número extremamente grande. É, aqui eu botei poucos zeros, né? A ideia é essa aqui, ó. É isso aí. Se, por exemplo, você colocar uma atividade assim, sua, seria infinito, né? Pois é, não, mas eu jamais faria isso, porque assim, eu ensino, a minha aula eu tento ensinar muito além do que eu cobro. E o que eu cobro é pro cara que tirar 7, o cara sabe bem pouquinho de matemática, ele tira 7 da minha prova, e se vira. Abaixo de 7 da minha prova, já avisei, né pai, é que a coisa tá grave. Para tirar 10 tem que ser um pouquinho melhor, tem uma questão ou outra que eu boto ali que tem que pensar um pouquinho mais, mas tirou 7 e eu não poderia então, a não ser que fosse um desafio.
No desafio eu posso botar o que der na minha telha, porque é ponto extra que eu estou dando, entendeu? Então no desafio eu poderia cobrar isso. Gostei. É uma boa ideia. Mas na parte normal eu não cobraria na parte normal porque foge do escopo do ensino médio. Certo? Na faculdade tu trabalha, no início da faculdade tu trabalha isso. No ensino médio é muito raro a gente trabalhar isso. A galera que for para as exatas vai entender futuramente por que a gente bateu nessa tecla. Mas já me alonguei demais. Ao observar o gráfico da função tangente, responda. Em quais quadrantes ela é positiva e negativa? Positiva no primeiro e terceiro quadrante. Positiva. Deixa eu ver, tem que ir para cima. Primeiro e de π a 3π/2. Terceiro. Primeiro quadrante e terceiro quadrante. Obrigado. Negativa. Negativa é o gráfico indo para baixo de π/2 a π, segundo, e de 3π/2 a 2π. O gráfico está para baixo, tá vendo? Então é negativa. Segundo quadrante e quarto quadrante. Muito obrigado. Pois não. Eu fiz essa questão usando o círculo. Perfeito, a gente já tinha trabalhado usando o círculo trigonométrico. Ou seja, apesar de ele ter te convidado a olhar o gráfico, o aluno que já estava pensando nos sinais através da projeção, ele poderia ter respondido através da projeção. Perfeito, ótimo. Letra B. Em quais quadrantes ela é crescente, em quais quadrantes ela é decrescente? Crescendo. Veio crescendo. Eu botei crescendo em todos os quadrantes. Isso, sempre crescente. Em nenhum momento, ao ler o gráfico da esquerda para a direita, que é com o X aumentando, né? Em nenhum momento o gráfico foi descendo. Então ela era sempre crescente. Eu pensei assim, vê se está certo. Eu fui girando o ponteiro do círculo e vi que, mesmo se eu passasse por outro quadrante, ele ia aumentando aqui também. Negativo e a gente entendendo. Exatamente, ele ia aumentando, 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 aumentando. E na hora que chegava aqui, né? Poderia pensar, não, agora está diminuindo. Não, está chegando mais próximo de zero, né? Ótimo, ótima maneira. Tu vê, o amigo fez a mesma raciocínio da colega, usou a projeção para pensar. Duas perguntas iguais. Uma não quero falar da quadração positiva ou negativa, e na outra crescente e decrescente quais quadrantes. Parece perguntas iguais, né? Mas na verdade uma não tem nada a ver com a outra. A função ser crescente e o resultado dela dar positivo ou negativo não tem nada a ver. Quer ver? Concordas que é possível fazer uma função matemática com esse aspecto? Ela é crescente, embora todos os valores dela sejam negativos. Concordas? O y dela é sempre negativo, ó, e ela é crescente, está subindo. Para te mostrar que o sinal da função não significa se ela é crescente ou decrescente. Mas tu não pergunta isso, poderias ficar confuso e outros colegas talvez fossem confundir futuramente. Bonita pergunta. Dá pra fazer x e y negativo também. Sim, dá pra fazer todo mundo ficar negativo e ela ser crescente mesmo assim, né? Não, só. Galerinha, sempre crescente. Agora mudamos a página. Página 36. Página 36, tu concorda que recentemente eu te ajudei a montar uma tabela dessa? Então eu não vou repetir aquele processo, que foi um processo que a gente gastou um tempinho precioso. Então eu já vou pegar a tabela do livro. Vou pegar a tabela pronta do livro. Ou seja, começou com 0, π/6, π/4, π/3, π/2. Depois ele foi para 2π/3, 3π/4, 5π/6, π, 7π/6, 5π/4, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 7π/4, como eu fico doido, não falta espaço. Continuou aqui então, 11π/6 e 2π. Ele quer o x, ele deu o x e quer o y. A técnica é bem tranquila. Eu ainda prefiro a projeção. Para 0, a tangente é 0. Onde mais vai zerar? Em π, né? Em π zera também. E depois que deu a volta completa, zera de novo. Cada meia volta. Não existe. Isso, porque no ensino médio não existe. Tudo que tem ciência. Lá para baixo, não existe. E nós sabemos da nossa tabela, seno, cosseno e tangente, dos ângulos notáveis, que é π/6, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Nós sabemos que a tangente é raiz de 3/3, 1 e raiz de 3. Resumindo, toda tangente que tiver sobre 6 é
raiz de 3 sobre 3. 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 E raiz de 3 sobre 3. Tal e qual eu fiz na aula passada, agora é que eu vou colocar os sinais. A questão 1 nos deixou claro que era positivo no primeiro, então eu vou botar menos só no segundo, e no quarto segundo quadrante, menos, terceiro, quarto quadrante, menos. Na tabela da tangente, todo mundo que é π sobre 4 é 1, π sobre 4 é 1, π sobre 4 é 1, só que é no segundo quadrante esse aqui, né? Menos. π sobre 4 é 1, terceiro quadrante é positivo, π sobre 4 é 1, só que quarto quadrante é negativo. Onde é que foi? Onde é que foi? O π sobre 6, eu estou fazendo π sobre 6 agora? Ah, aqui era sobre 6, eu coloquei no sobre 3, né? É isso, aquele cara ali, né? Que legal, olha como o pessoal estava atento, apesar da letra horrível, o pessoal decifrou o hieroglifo e descobriu o segredo ali. Menos raiz de 3 sobre 3, muito obrigado. Agora sim, a tangente que tem o π sobre... O módulo dela é sempre raiz de 3, sobre 3, então é raiz de 3. Sobre 3, então é raiz... Sobre 3, professor, então é raiz de 3. Pronto. Aonde que é menos? É negativa no segundo, primeiro quadrante, segundo quadrante, essa galera toda aqui é negativa. Terceiro quadrante, a galera toda é positiva. Até aqui, né? Aqui é negativo já, ali e ali também. Agora fechou. Π sobre 3. Aqui, né? Π sobre 3. Tangente de π sobre 3, raiz de 3. Raiz de 3. É exatamente igual. É ela própria, né? É ela própria, ele não precisa nem pensar, né? É só copiar mesmo, é verdade. A mais simples eu esqueci, tudo. Mas errei. Isso que é importante ficar claro, eu errei. É importante deixar isso muito claro. Mostra que não adianta ter 10 anos de aula de matemática. Se o cara vai fazer uma prova e faz distraído, se arruma igual. Não tem jeito. Pois é, essa é que é a parte lamentável, né? Eu acho que aquele círculo ali com as respostas já é demais. A não ser que o aluno tenha feito sem olhar e depois, ó, tá ali as respostas, dá uma conferida. Show de bola. O item 2 nós matamos então. Pede para dar mais uma olhada no gráfico. Ó, que belo gráfico. Olhei de novo o gráfico. De acordo com o gráfico, escreva o domínio e a imagem. E aí, quem é o domínio? Começo do capítulo, ele falou o domínio. Estava aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso é o domínio. Só para não dizer que eu não fiz o domínio, eu vou escrever diferente. Eu não vou fazer os reais menos alguma coisa. Eu vou escrever assim, ó. X pertencente aos reais, tal que X seja diferente daqueles caras proibidos, que é o π sobre 2, o 3π sobre 2 e todos os arcos côncavos. E quem é a imagem? E isso vai do menos infinito até o mais infinito, é uma das formas de representar. Eu ainda acho mais bonitinho simplesmente os reais. Ou ainda, para ficar bem bonito, ó, y pertencente aos reais. Pronto, fica bem bonitinho, né? Porque não pode ali, né? Antes a apostila escreveu que eram os reais menos esse conjunto. Eu já preferi escrever que eram os reais, sendo que o x não pode ser esses caras. É a mesma coisa, na verdade. Pois é. Não, cara, assim, ó. Não é só isso, é que assim, número complexo, a gente vai dar uma aprofundadinha de nada, uma gotinha no terceiro ano. Agora, misturar número complexo com função trigonométrica, eu não tenho a menor competência matemática para discutir isso com vocês. É importante ficar claro, o Otávio, que já fez cálculo A, cálculo B, cálculo C, cálculo D, cálculo E, não que eu saiba esses cálculos todos, eu só fiz a matéria, como muitos alunos meus fazem física e matemática comigo, saem no final do ano sem saber nada. Isso é absolutamente comum, é o mais comum, aliás. Então, assim, eu fiz todos esses cálculos, certo? Tirei notas altas, todos os vestibulares que eu fiz de matemática, eu ficava entre os primeiros, os melhores em matemática, e eu não tenho competência matemática mínima de ensinar números complexos com função trigonométrica. Eu sou analfabeto nessa área, então não sei te responder a pergunta que tu fez, certo? Eu
Não sei nem pensar com números complexos ali. É importante ficar claro, às vezes o aluno faz uma pergunta, parece que o professor tem que saber tudo. De forma alguma, eu não faço a menor ideia. Números complexos de função trigonométrica, eu falo assim, né? Não sei. Então tem que procurar outro cara para responder essa pergunta aqui. Beleza? Como é que faz a tabela desse gráfico? Deixa eu pensar assim. Não, é que ele fez isso, galera. Ele fez o gráfico, fez a tabela e botou o gráfico para vocês perceberem que se vocês pegarem essa tabela e jogar no gráfico e ligar pontinho, vai dar esses pontinhos aqui, na verdade. Vai estar fazendo esses pontinhos aqui. Ó. A tabela vai dando esses pontinhos aqui. Como a gente só fez do zero, esse aqui é mentira. Não vai ter porque eu só fiz do zero até o 2π. Esse aqui também não vai ter. Vai conseguir alguns pontinhos aqui. Pá, 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 pá. Aí que ia fazer esse liga-ponto suave aqui. Ó. Aí, por continuação, eu percebo que ela ia continuar para sempre, entendeu? Mas eu só fiz a tabela para essa parte aqui. Ó. A tua pergunta foi muito importante. Parece que, tá na cara. Muita gente não deve ter percebido que essa tabela era a tabela que dava origem aos gráficos. Ótima pergunta. Item 3. De acordo com o gráfico, escreva o domínio e a imagem, já foi. E embaixo ele faz um comentáriozinho, ó. Importante aquele comentário que ele fez. A função tangente de x é periódica, é verdade? De quanto em quanto ela se repete? De π em π. Para calcular período de seno e cosseno, pegava o cara que tinha o x igualava a 2π, né? Agora, pega o cara que tem o x igual a π. Vamos pegar uma função tangente bem esquisitona, ó. Eu acho que a função tangente mais esquisita que pode aparecer na tua vida vai ter essa cara aí. Tem um A somando, um B multiplicando a tangente, e dentro do argumento do ângulo tem mx mais n. Qual dessas letras interfere no período? Só o m. Só o m. Tu pega o mx igual a π. Por isso que o período vai ficar π sobre m. Ah, professor, tu ensinou que era π sobre k. Claro, eu chamei para aquilo ali de k. Aí aqui fica k. Tu chama aquilo ali de alfa, aí fica alfa. A apostila fez um comentário que eu não fiz. Ela colocou barrinhas aqui. Ó. O que significa aquela barrinha? Módulo. Significa que o período nunca será um número negativo, é sempre um número positivo. Desculpa, demora. Então tem a ver aquela formulazinha que diz aquela mágica lá que era... 2π sobre k. Isso. Era... Então, ó, E que que bom daí que a tu falou tangente isso. era só π sobre k. Não. Isso. Se for seno ou cosseno de km mais w, para ficar bonito, ó. Para funções desse tipo, como é que fica o período? 2π sobre k. Se eu chamar de m, m. Beleza? Ótima colocação. Show de bola. É porque a cada π repete, quer ver? Ó, 0, raiz 3 sobre 3, 1, raiz 3 não existe. Menos raiz de 3, menos 1, menos raiz 3 sobre 3, 0. Depois do π voltou a dar 0, tá vendo? Tá vendo? Repeteco, né? Se nós for olhar a tabela de seno e cosseno, ela só repete depois da tabela toda completa. Só depois que a tabela foi finalizada ela começa a repetir. Beleza? Por isso que seno e cosseno é 2π, porque só repete depois de uma volta toda. E tangente é π, porque repete só em meia volta já começa a repetir. Ótima pergunta. Pois é, porque se tu for tentar calcular a tangente de 90, tu não vai conseguir tangente de π sobre 2, não vai existir esse número. E domínio são os valores de x que eu posso colocar na função que dá para calcular. Como não dá para calcular a tangente de π sobre 2, ele não faz parte do domínio. Como não dá para calcular a tangente de 3π sobre 2, não faz parte do domínio. Qualquer ângulo que pare em 90 graus ou em 270, lá em cima ou lá embaixo do trigonométrico, é impossível calcular a tangente. Por isso que na tabela deu não existe. Para que eu não precise enfrentar isso na hora de fazer conta com tangente, eu já escrevo, a minha tangente pode, o x dela pode ser qualquer valor, menos os valores que dá não existe. Eu posso botar 3 sobre 2 também? Tu poderia iniciar com 3π sobre 2. Qualquer valor que eu coloque aqui, π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, acaba representando a mesma coisa. Se eu usar k igual a 1, π mais π sobre 2 dá 3π sobre 2. Ou seja, o 3π sobre 2 está embutido nessa resposta. No caso, seria só o número ímpar π sobre 2, né? Tá? Se for par...
Ó, isso é uma coisa legal de vocês reverem, ó, gente. Às vezes vale a pena dar uma olhada de novo naquela história de expressão geral dos arcos côngruos. Dos arcos côngruos. Isso é uma coisa que dá um pouco de dor de cabeça. O aluno às vezes tem dificuldade de entender que esta resposta escreve os infinitos ângulos que param em π sobre 2 e em 3π sobre 2. Não é comum, tá? Não é comum botar ali 3π sobre 2. A gente geralmente usa como ângulo de partida a primeira determinação positiva. Certo? O 3π sobre 2 não seria essa primeira dp daquele ângulo, entendeu? Mas funcionaria assim, não estaria errado. Seria... Tu vê, na verdade, cara... A segunda dp do π sobre 2 é 2π mais π sobre 2. O 3π sobre 2 também é a primeira dp do ângulo 3π sobre 2. Certo? É que coincidentemente no caso da tangente aconteceu de eles estarem defasados de π, né? Ou seja, eu sempre uso o ângulo de partida, vou melhorar minha fala, não a primeira dp, mas o menor ângulo, né? O menor ângulo positivo para iniciar a resposta. Certo? Senão o cara ia falar, não professor, então eu vou usar menos π sobre 2. Galerinha, olha só, tem um detalhezinho no final ali, cara, no item 4 ali, ó, da página 36, eu acho que em anos anteriores eu não fiz isso. E eu lembro já de ter patinado nesse tipo de colocação. Olha só que viagem, cara. Eu te ensinei lá, quando a gente começou a trabalhar com seno e cosseno e tangente no círculo, no triângulo retângulo, eu te mostrei que a tangente de um ângulo x é o mesmo que seno sobre cosseno. Só que eu nunca fiz a prova geométrica disso para ti. Eu te mostrei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E que fazendo essa divisão de fração, dava a primeira vezes o inverso segunda, ficava coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a própria tangente. Hoje eu quero usar o item 4 aqui para fazer a prova geométrica disso. Círculo trigonométrico, eixo do cosseno, eixo do seno, eixo da tangente. Peguei um ângulo x qualquer. Primeiro, dá para formar aquele triângulo clássico que nós já fazíamos. Cosseno de x e seno de x. Tudo bem para vocês? Mas também dá para continuar e fazer um outro triângulo, né? O triângulo envolvendo a tangente. Isso aqui não é a tangente de x? Quem é esse tamanho aqui? É 1, parabéns, é 1. Lembra o raio do círculo trigonométrico? Esse ângulo é x também, né? Ângulo x, ângulo de 90. Ângulo x e ângulo de 90. O que eu posso afirmar sobre o terceiro ângulo? São iguais. Triângulos com ângulos iguais são ditos triângulos semelhantes. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Por semelhança de triângulo, o que eu posso escrever desse com esse? Já que os ângulos são iguais, os lados são proporcionais. É o seno. Seno sobre cosseno, deixa eu ver, seno sobre cosseno é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Confirmamos geometricamente por semelhança de triângulo aquilo que já tinha na nossa vida, né? Bastante tempo pelas definições. Então se algum dia te perguntarem, prove geometricamente que tangente é seno sobre cosseno, é só desenhar o círculo, lembrar onde é que é o eixo da tangente, olhar os dois triângulos, né, que se formam semelhantes e aplicar a semelhança em triângulo. Mas então, ao pé da letra, não é tipo só tangente é igual a seno sobre cosseno, é tangente sobre 1 é igual a seno sobre cosseno. Sim, mas como 1 é aquele número onipotente, né, que está em todos os lugares, né? Neutro, não é? Certo? É o elemento neutro da divisão e da multiplicação, por isso que o 1 não precisaria estar ali mesmo. Muito bem, estamos nos encaminhando para o final. Falta pouco.